Queridos, um tempo de carnaval onde muitos estão hoje se prostituindo, onde muitos hoje estão fazendo a vontade da carne, onde muitos hoje estão fazendo a concupiscência dos seus olhos, mas os filhos de Deus estão reunidos aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor, amém? É um tempo precioso para nós, como igreja, nos levantarmos e dizermos não para essas vontades da carne, mas sim para a vontade do Espírito Santo de Deus, e que eu e você possamos nos santificar mais, que o justo se justifique mais, diante da justiça de Cristo, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua preciosa palavra em Deuteronômios, número 34, versículo 10, Deuteronômio 34, versículo 10, nós vamos ler esse versículo, depois vamos voltar um pouquinho em Êxodo. Deuteronômio 34, 10. Se puder projetar aqui para nós também, diz assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e por este culto. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante da tua presença. Pedimos para que o Senhor nos conduza. Pedimos para que o Senhor abra o nosso coração, abra, Senhor, a nossa mente, para que a tua palavra, Senhor, faça efeito. E esse efeito faça-nos viver a prática da palavra todos os dias em nossas vidas. Assim, Senhor, nós consagramos esse tempo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Esse texto saltou no meu coração essa semana porque eu estou com um desafio com a minha rede. Não vou perguntar quantos estão aqui, estão na diaconia hoje, se estão lendo a Bíblia toda até dezembro ou não, para não expor aqueles que não estão lendo. Mas eu motivo todo mundo aqui a ler a Bíblia esse ano inteiro, amém? Se você começar amanhã, você termina então em fevereiro do ano que vem, lendo 3,3 capítulos por dia. Então, se você conseguir ainda parcelar esses capítulos por dia, você vai conseguir ler 1,1 de manhã, 1,1 na hora do almoço e 1,1 na hora da janta. Você vai conseguir ler toda a história da Bíblia e vai ser precioso para as nossas vidas, amém? Porque Oséias vai nos ensinar que o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento das Escrituras de Deus é muito bom para nós. Então, nós estamos nesse desafio e eu tenho tentado facilitar um pouquinho para o pessoal da minha rede, mandando um vídeo ali para eles, falando sobre alguns capítulos da Bíblia. E algo saltou no meu coração, que foi esse versículo de Deuteronômio 34, mas através de Êxodo capítulo 33, que nós vamos ler daqui a pouco juntos. Então nós passamos ali no começo o livro de Gênesis, que nós temos a criação do Gênesis. Vemos que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus que haja luz, e houve luz sobre a face da terra. E é interessante que por culpa do Lucatelli, o pastor Lucatelli, quando eu leio agora Gênesis 1, versículo 4, quando Deus fala assim que haja luz, eu leio que haja cruz. Se você lembra da ministração dele, ele fala que antes que Deus falasse talvez, né? Uma exposição que ele colocou ali, que antes que haja luz, no coração de Deus já estava falando que haja cruz. E por culpa sua, agora, Lucatelli, eu estou lendo esse versículo assim, e é tão preciosa a palavra de Deus, que ela vai saltando aos nossos olhos e nos trazendo edificação. Você vai lendo a palavra de Deus, e aquela palavra ela vai te entusiasmando, ela vai virando uma cena de filme para você. Quem gosta de série aqui, levanta a mão. Quem são os viciados? Quem é o pessoal que gosta de série? Estou brincando. Gosta de série, né? Que a sua série seja
os episódios sejam da Bíblia. E é interessante você ver o episódio que Deus ele vai criando essa terra, ele vai formando a terra, ele faz o homem, ele faz a mulher, ele lança palavras sobre a vida do homem e da mulher, e o homem começa a fazer as coisas que Deus mandou, e logo depois Eva vai, e Eva peca, ela come do fruto, e ela vai lá, persuade Adão, e Adão come daquele fruto também, e nós vemos o pecado entrando no meio do povo, e Adão e Eva, eles são ali tirados do jardim do Éden, e Deus faz a primeira morte de um animal, já simbolizando, ou já a sombra de Jesus, que agora alguém vai ter que morrer para pagar os pecados desse povo, e ali Adão e Eva continuam nas suas gerações. Nós temos o primeiro homicídio, Caim matando Abel, e você vai ver naquela cena da série, e você quer ver o próximo capítulo, e você quer saber o que vai acontecer, porque é preciosa a palavra de Deus. Nós temos o povo fazendo muitas coisas que não agradavam diante de Deus, e Deus manda um dilúvio muito grande, e aí tem a famosa historinhas que contamos para os nossos filhos, de Noé, que fez a arca e entrou ali os animais, e Deus ele manda a água para o povo, trazendo justiça de Deus. Depois Deus faz o arco da aliança, e é interessante quando você olha para o arco da aliança, quando você olha para o arco-íris, você lembra dessa história. Talvez você leu, ou talvez alguém te ensinou isso. A minha filha já olha para o arco da aliança, para o arco-íris, e fala da aliança de Deus que nós ensinamos a nossa filha. E nós vamos discorrendo, aprendemos sobre Abraão, Isaac, Jacó, e nós chegamos numa história que é preciosa, a história de José. Ele é conhecido como o sonhador. José é aquele homem sonhador, que ele tem um sonho dos feixes, se prostrando diante dele, tanto os pais quanto os seus irmãos, e eles ficam bravos com ele, e ele é vendido, e ele vai para a casa de Potifar, e a Potifona dá em cima dele, e ele sai correndo da Potifona, e ali ele é preso, e depois ele desvenda o sonho do copeiro e do padeiro, e depois Faraó chama ele para desvendar o sonho de 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e ali ele foi um grande líder no Egito, acima dele só tinha Faraó, mas ele era governador do Egito, e nós lemos Gênesis, terminamos Gênesis com uma história preciosa, um homem de Deus, sonhador, que ficou ali fiel diante de Deus. E aí nós vamos para Êxodo, e Êxodo ele muda um pouquinho a história, porque Gênesis ele termina com um faraó bom para o povo dos hebreus, e Êxodo começa um outro faraó que não conhecia a história de José, e ele era mau para o povo dos hebreus. E aí os hebreus que eles iam crescendo muito, e o faraó colocava mais peso para aqueles hebreus, para que eles trabalhassem e eles ficassem mais fracos, mas mesmo assim o povo hebreu crescia, o povo hebreu se multiplicava, o povo de Deus sempre se multiplica, amém? E o povo de Deus crescia sobre o Egito, e ele tem uma grande ideia, ele tem a ideia de falar para as parteiras, que todo toda criança que nascesse menino, matasse aquelas crianças, porque ele ia minando os homens daqueles povos, porque os egípcios casariam com as mulheres, então as mulheres se tornariam egípcias, submissas aos seus maridos, e não tinha mais homens para guerrear, talvez, contra os egípcios. E ele tem essa grande ideia, e aí uma mulher casou com da tribo de Levi, e tem um menino, e ela não queria matar esse menino, e ela ficou durante 3 meses com esse menino, mas não dava mais para ficar escondendo o menino. Ela esconde o menino num cesto e joga esse menino no rio. Jogando esse menino no rio, a sua irmã sai correndo, a filha de Faraó desce e vê aquele menino chorando no cesto. E dá um nome dele chamado Moisés, que significa tirado do rio, ou filho do rio. E aí ele tira, se compadece para aquele menino, e a irmã, a tia da criança, vai atrás e pergunta assim para a filha de Faraó: você quer que eu chame alguma ama, uma serva, para cuidar dessa criança para você? Ela falou assim: quero. Quem foi que ela chamou para cuidar? A mãe de Moisés. E a mãe de Moisés cuida de Moisés. Imagina só, ela entregando. Quem já assistiu esse desenho com o seu filho? Já assistiu? Ou com a sua filha? Ela entrega ali com muito pranto, muito choro. Depois o cesto volta para casa. Imagina a alegria. Nós aprendemos aí. Tudo que você entrega nas mãos do Senhor, confiando no Senhor, o Senhor vai te sustentar sempre.
Se você segura aquilo que é de Deus e você não entrega para Deus, provavelmente vai apodrecer na sua mão. E a mãe de Moisés entrega o seu filho ali, confiando em Deus. E volta para a sua casa, e ela cuida até determinada idade. Depois Moisés vai para o palácio, e ele tem uma educação egípcia. Moisés, ele começa a aprender e a viver como um egípcio. E naquele tempo eles estavam fazendo cisternas, estavam fazendo cidades, e o povo hebreu trabalhava muito, escravizado, ficou escravizado durante 40 anos. E Moisés tinha um senso de justiça dentro dele. Moisés achava que aquilo não estava certo. Moisés achava que aquela atitude dos egípcios contra os hebreus era uma atitude inadequada. Moisés não queria que aquilo acontecesse, e Moisés ficou irado. Talvez eu e você temos isso dentro de nós, um senso de justiça. Quando talvez uma pessoa maltrata uma outra pessoa, quando alguém fala mal no emprego de outra pessoa, quando alguém mente sobre outra pessoa, e a gente fica irado e tem um senso de justiça dentro de nós, isso não pode acontecer, eu vou matar esse miserável. Foi isso que Moisés sentiu. Ele vai e ele mata o egípcio que estava batendo no hebreu, e no outro dia tem um fofoqueiro ali falando que ele tinha matado já um egípcio, se iria matar ele. E é interessante que desde aquele tempo ali existe povo fofoqueiro. Será que existe povo fofoqueiro dentro da igreja? Aqui eu garanto que não, mas em outras tem. Porque é mais fácil nós culparmos os outros, né? Foi o que Adão fez. A mulher que tu me destes, Deus. E ali ele sai do Egito e vai para o deserto. No deserto passa-se o tempo, uns 40 anos, ele casa, ele tem filhos, e ele tem uma experiência poderosa diante de Deus. Ele tem algo que é muito profundo com Deus. Ele olha para um ramo de árvores, ele olha ali para a sarça, e aquela sarça estava pegando fogo, mas não estava pegando fogo. Quem já foi no monte aqui? Foi no monte orar? Você já viu graveto pegando fogo lá? Eu nunca vi, eu só vi os outros falarem que viu, mas provavelmente eu, Diego, meu jeito normal de ser, se eu ver algum graveto pegando fogo, eu vou apagar. Falo assim, o miserável aqui vem, fumou aqui e não apagou. Eu não vou achar que aquilo é espiritual, eu não vou achar que aquilo ali é uma imagem de Deus, uma teofania de Deus, não. Eu já vou apagar e vou falar mal ainda do miserável que talvez fez fogo lá na selva. E aí Moisés olha aquilo e ouve uma voz dizendo: Moisés, tira as suas sandálias, porque o lugar que você está é santo. E ali Deus tem um chamado na vida de Moisés, como tem na sua e na minha vida também. Ele chama Moisés para libertar o povo. Ele fala assim: eu tenho ouvido o clamor, as lamúrias, as lamentações do meu povo, e eu vou te chamar agora para libertar esse povo. Se fosse eu falava assim: Deus, você errou na pessoa. Não sou eu que o Senhor está chamando. Provavelmente o Senhor está errado. Mas Deus, ele pergunta para Moisés o que ele tinha na mão. E ele fala: tem um cajado. Ele diz: joga esse cajado no chão. O que o cajado vira? Uma cobra. E ele, quando ele pega na cauda da cobra de novo, o que se torna? Um cajado. Imagine você e eu, tão pecadores que somos, malignos, diabólicos, com um poder desse na mão, o que a gente faria? Imagina só. Imagina só o seu trabalho, se alguém fizesse alguma coisa, falasse alguma coisa contra você. Você com um cajado na mão, o que você faria? Jogava no chão e falava: não entendi o que você falou? Imagina só você no metrô lotado, não dando para entrar, e você com o cajado na mão. Provavelmente eu, Diego, pecador, sabe o que eu faria? Pessoal, olha aqui rapidinho, olha, cobra! E aí se alguém falasse contra mim, imagina só eu, pastor da Rede Radicais, se alguém falasse alguma coisa de mim, eu falei assim: o que você está falando? Que quando Moisés colocava a mão no peito e tirava, o que tinha? Lepra, doença, e colocava de volta. Eu só colocava a mão no bolso e falava assim: o que você está falando? Eu não entendi. Porque eu sou diabólico, eu sou muito mal na minha natureza, por isso que eu tenho que me converter. Não sei se você sente assim, mas eu tenho que me converter cada vez mais. E aí Moisés fala assim: Senhor, eu não sei falar direito. E Deus dá Arão para ele, o seu irmão, levita também. Nós vamos ver ele como sacerdote, depois um pouquinho mais à frente nas escrituras, como um auxiliar que falaria por Moisés.
E aí ele volta para o Egito com todo esse poder assim. E Deus fala assim, ó, fala ao povo que o eu sou te enviou. Então ele chega ali, fala com o povo que o eu sou enviou ele para trazer libertação no meio do povo. E ele vai falar com o faraó. Deixe que o povo saia, que o povo tem que adorar a Deus. E faraó, deixa o povo ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes ele deixa o povo ir, mas se arrepende e fala para o povo não sair. E nós tivemos 10 pragas no Egito. Nós tivemos ali a água virando sangue. Não tinha água boa para os egípcios beber. Nós vemos a praga das rãs, dos mosquitos, das moscas. Nós vemos a praga das úlceras. Todos os egípcios com úlceras no seu corpo. Nós vemos a praga das pestes dos animais morrendo. Nós vemos a saraiva caindo, saraiva do céu no povo. Seria tão legal, não é, gente? Alguém que fosse nosso inimigo, a gente falava, que cai agora a saraiva do céu na tua cabeça. E o povo os hebreus eram livres. Os hebreus eram cuidados de Deus. O povo de Deus sempre é cuidado pelo seu pai. O povo de Deus sempre é liberto pelo seu pai. E nós vemos aqui, logo em Êxodo, essa história. E nós vemos a praga da noite, onde ficou 3 dias do lado dos egípcios, 3 dias escuridão pura. E do lado do povo dos hebreus, claro, tão claro. E esse povo ficava ali tranquilamente com o sol raiando. Por isso que o Senhor é o nosso sol de justiça. Ele faz justiça aos seus, amém? Depois tem a praga da morte, dos primogênitos dos egípcios. E nós já vemos ali instituindo a Páscoa do Senhor. O cordeiro deveria ser morto, o sangue passaria nos umbrais das portas. E quando o espírito de morte passasse sobre o Egito, não entraria na casa dos hebreus e não mataria o primogênito do hebreu. Se algum hebreu naquele tempo esqueceu de passar o sangue nas ombreiras, provavelmente ele perdeu o seu filho. Mas não é o que as escrituras nos dizem. Diz que todo o povo foi liberto. Depois desse tanto choro, depois dessa tanta tristeza que aconteceu, Faraó libera o seu povo para ir. E o povo sai cheio do ouro, cheio do recurso de Deus, cheio da alegria de Deus. E vai e se depara ao Mar Vermelho. E o povo já fala assim, já começa a primeira murmuração do povo. Você conhece alguém que murmura? Você conhece alguém que reclama? Sabia que existe gente que reclama? Existe, gente. Não pode fazer parte do seu convívio, mas existe gente que reclama. Esposas, existe marido que reclama? Também existe. Também existe maridos, existem esposas que reclamam? Não, né? Os homens querendo fazer uma média. Aí esse povo já começa a ficar com medo. Será que Deus nos tirou do Egito para nos matar em frente ao mar? E Moisés vai falar com Deus. E Deus fala com o povo que marche. E aí o povo marchou. E o que acontece? O mar se abre e o povo começa a passar. Faraó volta atrás em sua palavra, vai com o seu exército para guerrear contra os hebreus. E quando ele está passando sobre o mar se fecha e aqueles cavaleiros e soldados do exército dos egípcios acabam morrendo ali naquele local. Logo depois, Miriam pega um tamborim e começa a adorar o Senhor. E começa a glorificar o Senhor, e o povo começa a ter um estilo de adoração diante de Deus. Por quê? Logo o Senhor nos tirou do cativeiro, logo o Senhor nos tirou das lamentações que vivia, das mazelas que vivíamos, logo o Senhor tirou aquele peso que estava sobre nós. Me lembro de Mateus, quando o Senhor diz assim, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Aprendemos que o Senhor fez isso. Ele tirou o peso, Ele tirou a carga, Ele tirou o trabalho, o enfado que tinha daquele povo e deu libertação igualzinho com a minha e com a sua vida. Quando vivíamos na imundície do pecado, quando vivíamos com os nossos próprios olhos, com a nossa própria força, com o nosso próprio intelecto, fazendo as coisas nas próprias mãos, mas Deus viu o clamor, Deus nos amou primeiro e nos tirou da imundície do pecado que vivíamos.
Amém? Foi assim que aconteceu na sua vida? Na minha foi. E esse povo começa ali a adorar a Deus, e isso é muito bom. E Deus, ele faz algo precioso, porque durante o dia, no deserto é muito sol, ele coloca uma nuvem. E durante a noite, muito frio, ele coloca uma coluna de fogo. E essa nuvem, essa coluna de fogo, nunca cessou diante do deserto. Diante dos 40 anos que eles viveram no deserto, não cessou a proteção de Deus. Não cessou, Deus provendo, Deus fazendo milagre, Deus cuidando do povo. Aí chega num lugar onde tem água amarga, o povo começa a murmurar, porque quer água doce. Moisés vai lá, todo manso, porque Moisés foi o homem mais manso da Bíblia, do Velho Testamento, humilde, servo. Ele vai lá, faz o milagre de Deus, e a água amarga torna-se ficar doce. Depois o povo está com vontade de comer as coisas do Egito. O povo está com vontade de comer o coentro, a cebola, o pão que tinha no Egito. E através dessa murmuração do povo, Deus manda o maná. Todo dia de manhã vinha o maná de Deus, eles pegavam no orvalho, eles pegavam aquilo, levavam para suas casas, cada um segundo aquilo que precisava durante o dia, uma porção diária de Deus, e eles comiam. E tinha um zoião naquele tempo também. Porque Deus falou assim, ó, pega cada um aquilo que come no dia. Quem pegava mais, o que acontecia? Apodrecia. Escuta aqui que eu vou falar para você. Tudo que você pega que não é seu, apodrece com você. Vou falar de novo para você não esquecer. Tudo que você pega que não é seu, apodrece com você. Então, eles pegavam a porção que era necessária para aquele dia, para aquela porção, para o alimento de Deus. Mas mesmo assim o povo murmura, eles querem outras coisas. Eles chegam a falar que estão com fastio. Eles chegam a falar que aquilo que Deus faz é ruim. Eles não colaboram com Deus e nem colaboram com a liderança de Moisés. Eles reclamam e reclamam e reclamam e reclamam. Chega uma hora que eles querem pão ou que eles querem carne. Nós queremos carnes e Deus manda tantas cordonizes, tantas cordonas para eles comerem carne, que Deus fala, vocês não vão comer nem por um dia, nem por uma semana, e mais de um mês vocês vão ficar comendo carne, até sair pelo nariz. Sabe quando o pai está nervoso, quando a criança não quer comer? Sabe? Que ela fala assim, não vou comer. Aí você fala, misericórdia, come. Come o que tem na mesa. Os pais, né? Não o pai fala, então tá bom, filho, então pega Nutella para você comer. Pelo menos Nutella, né? Na minha casa, se não comesse o que tinha na mesa, na verdade, meu pai ainda foi muito, muito tranquilo com isso. Mas em algumas casas, tinha que comer, você vai comer até vomitar, mas você vai comer isso aí. Você não está com fome não? Quem já ouviu isso? Você não está com fome não? Tá bom, quando você ficar com fome, você pega esse prato na geladeira. Aí pegava o prato na geladeira, tinha que esquentar no micro-ondas ou na panelinha ali, né? Deus, ele fala com aquele povo, falando assim, olha só, vou dar tanta carne para vocês, que agora vocês vão comer até sair pelo nariz, vocês murmuram demais. Chega uma hora que o povo, Deus não quer mais subir com o povo. E Moisés está liderando essa cambada aí. Essa cambada murmuradora. Essa cambada que não para de reclamar. Reclama do dia. Tem gente que reclama se está calor, se está chovendo, se está frio. Se está de dia ou se está de noite. Tem que fazer o que essa pessoa? Tem que morrer. Não tem outro caminho. Porque reclama de tudo. Ela reclama, ela reclama de tudo na vida. O que ela tem que fazer? Esse mundo aqui para ela não dá, ela tem que ir para outra parte. Agora vai lá saber se vai para o céu ou para o inferno. Depende da sua crença, depende da sua busca diante do Senhor, da sua fé em Cristo Jesus. Mas esse povo, ele se comportava de uma forma muito murmuradora, reclamona. Eles eram obstinados pelas suas próprias vontades. Eles queriam e queriam agora, queriam que fizesse agora. Parece criança mimada do século 21. Quero chicória, quero chicória, quero chicória. Eu quero porque quero, porque quero.
E muitos acabaram se desviando do plano e do propósito de Deus. Como hoje, pessoas que querem uma coisa e não conquistam, acabam se desviando do Evangelho. Muitas pessoas que querem, que são obstinados. E deixa eu dizer algo para você. Nem tudo que você quer, você vai conquistar. Amém? É verdade. Nem tudo que nós oramos e jejuamos e ansiamos e sonhamos para a nossa vida, talvez você não vai conquistar isso. Deus não muda a sua natureza, Deus não muda a sua santidade, Deus não muda a sua grandeza, Deus não muda aquilo que Ele é, porque nós conquistamos ou não conquistamos coisas. Ele continua sendo o mesmo. O nosso coração que tem que se converter ao dele, não dele para nós, porque Ele nos amou primeiro. E por isso que muitas pessoas acabam se perdendo, acabam querendo muito mais do que precisam e necessitam, e às vezes não vão receber. Não é porque é maldição de Deus, não é porque Deus não quer irritar essa pessoa, é porque literalmente não vai acontecer. Eu tenho tantas coisas que eu queria que acontecesse na minha vida, mas não aconteceu. Deus continua sendo o mesmo, Ele não muda. Então, acontecendo ou não acontecendo coisas na sua vida, o seu coração para com Deus, como vai ficar? Como vai ficar a sua fé diante de Deus? Ou logo Deus é obrigado a fazer com todos os seus sonhos? Deus é obrigado a conquistar todas as guerras? E nós vemos Israel ganhando diversas guerras. É muito interessante a passagem onde Moisés levanta as mãos, Arão e Hur ficam segurando as suas mãos, Josué lá embaixo guerreando, e ele ganhava e ele vencia quando abaixava as mãos de Moisés. O povo começava a perecer. Quando levantava de novo a mão de Moisés, o povo começava a vencer de novo. Isso nos dá um conceito de unidade. Nós vencemos as guerras juntos. Nós vencemos as batalhas unidos. A sua célula vence as batalhas unidos e não dividindo. As nossas casas, os nossos lares, a igreja de Cristo vence as guerras unidos e não dividindo. Quando tem uma tribulação, quando tem algo que está vindo como pressão lá na sua casa, é união e não divisão. Não é colocando culpa um no outro, é unidade. Quando tem algo na sua célula que está com dificuldade, é união e não divisão. Porque Deus não ordena a bênção debaixo de divisão. Deus ordena a bênção embaixo de unidade. E é assim que nós aprendemos com a Escritura. O povo tinha uma determinação em desonrar a Deus. Nós vemos isso claramente em Êxodo, quando Moisés sobe para o monte. Sobe para o monte para que Deus ia escrever os 10 mandamentos nas tábuas, das leis. E o povo, enquanto Moisés está ali, o monte tem relâmpagos, o monte está com a nuvem de glória de Deus, ou a voz como de trovão falando com Moisés, o povo fica com medo desse Deus. Não quer ter relacionamento com esse Deus. Logo os hebreus falam assim: fale você, Moisés, conosco, porque temos medo desse Deus. Isso acontece nos dias atuais. Cada um de nós devemos ter um relacionamento com Deus. Não devemos colocar os outros como relacionamento no meu lugar com Deus. Eu não posso colocar o pastor, ou o líder, ou o presbítero, ou o YouTube, ou o Google, para que essa pessoa, ou essa internet, tenha relacionamento com Deus no meu lugar. Eu e você precisamos ter um relacionamento com Deus, diário e constante. E aí Deus está falando com Moisés. Deus está escrevendo os 10 mandamentos para Moisés. E ele acaba de falar com Moisés e fala assim: Moisés, corre lá embaixo, porque o povo está fazendo o que é mal aos meus olhos. E o povo pega o ouro e ele faz um bezerro de ouro para eles. Esses camaradas aqui, eles viram as 10 pragas. Eles viram o mar se abrir. Eles viram a água amarga se tornar doce. Eles viam a nuvem de Deus. Eles viam a coluna de fogo à noite, mas eles fizeram um bezerro de ouro
para adorar. Eles são tinhosos, não são não? Eles conseguem ter essa moral ou imoralidade de ver tudo isso, deixar de lado e fazer um bezerro de ouro. E idolatria. E a idolatria, essa ansiedade, porque Moisés não descia muito rápido. Logo nós vemos que a ansiedade, andar ansioso, pode trazer incredulidade para o coração. E talvez a incredulidade possa fazer a gente atribuir a outras coisas como divindade, como Deus é para nós. O povo ficou ansioso, logo ficou incrédulo, e essa incredulidade fez eles idolatrarem outros deuses. Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque se você é ansioso, se eu sou ansioso, provavelmente essa ansiedade vai fazer você ser incrédulo. Alguém aqui, alguma vez na vida, já foi ansioso com a área financeira? A área financeira, quando nós somos ansiosos, nós ficamos incrédulos. Quando ficamos incrédulos, talvez colocamos no dinheiro o atributo que deveríamos colocar diante de Deus. Então idolatramos o dinheiro. Por isso não tem lugar no coração para dois senhores. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar outro. Por isso que o Senhor, Ele nos ensina a agradar a Ele, a colocar como só Ele sendo o Senhor das nossas vidas. Um povo impaciente, um povo ansioso, um povo murmurador e um povo que se esquece do passado. Isso também é um trauma no século 21. Existem muitas pessoas que se esquecem das histórias. Eu lembro que no passado a minha mãe e os meus pais, eles falavam assim: considera essa pessoa porque ela já fez muito por nós. Alguém já ouviu essa frase aqui? Os antigos falavam muito isso, né? Os antigos, eles tinham amigos talvez como irmãos. Minha mãe tem amigas hoje como irmãs mesmo, chama até de tia. Naquela época a gente pedia benção tia, benção tio, benção avó, benção avô. E o povo não considera o passado, a história. E muitas pessoas hoje, talvez eu e você, não consideramos o passado, não consideramos a história, apenas vivemos o hoje, apenas vivemos o agora. E quando acontece um problema no agora, esquece do rastro, do legado que aconteceu lá atrás. Esquece daquilo que já foi de benefício. Esquece quando o pastor Juninho erra comigo hoje, agora. Talvez eu me esqueça que eu já vivi com ele no passado. Talvez eu me esqueça o valor que já tivemos um para com o outro no passado. Talvez eu me esqueça do que ele já fez comigo no passado. Mas como eu sou obstinado, como eu sou carnal e diabólico, eu olho para o que ele me fez hoje. E o hoje eu retribuo o mal com o mal. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos retribuir o mal com o bem. É fácil? Não. Existe um segredo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que Moisés aprendeu. Mas o povo não se lembra do passado. Não se lembra do que viveram. Talvez você não se lembra do que você já viveu com Deus. Das experiências que você já viveu com Deus. E aqui é um exemplo claro para nós. Experiências é muito bom para nós. É muito bom ter uma experiência com Deus, mas a experiência não é fator fundamental para a transformação. Experiência é muito boa para nos mergulharmos diante de Deus, mas não é um fator principal para a transformação. O povo do Hebreu tiveram várias experiências, mas houve transformação? Não. Jonas teve uma grande experiência com Deus. Ele pregou numa cidade chamada Nínive para 120 mil pessoas. E 120 mil pessoas se converteram ao Senhor Deus. Mas o coração de Jonas não se converteu. Ele ficou triste porque aquele povo se converteu a Deus. Porque Deus teve misericórdia. Por isso que experiências são boas, mas não é fator principal para transformar o coração do pecador. Um dos fatores principais para converter o coração de um pecador é ele se ver como um pecador, é ele se ver como doente, porque todo doente vai atrás de um médico, e o nosso Senhor Jesus é o médico dos médicos, é o que cura as nossas feridas, é o que sara
as nossas dores. E é o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo e tira o pecado das nossas vidas. Por isso, eu e você, quando olhamos para as nossas vidas e nos convencemos que somos pecadores, imundos, iracundos, zangados, irados, quando nós reconhecemos que somos maus, aí a bondade pode reinar. Ninguém que se acha bom, o bom pastor pode cuidar. Aquele que se acha bom, ele por si só já vai se discipular. Mas aquele que se acha mal, a bondade que vem do céu discipula essa pessoa. Por isso, eu quero sempre lembrar quem anda perto de mim: você é muito mal. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Se você estiver com seu marido, com a sua esposa, intensifique isso. Diga assim. Não deixa de ser uma verdade. Diga assim para a pessoa do seu lado: você é muito mal. Se você tem medo de falar isso, ou diga assim para você mesmo: eu sou muito mal. Se você tem dificuldade de falar que você é mal, desculpa, mas você está perdido. Você é terrível. Eu também sou terrível. Nossa, pastor, você está usando a palavra você. Você deveria usar a palavra nós, porque ela é mais política. Eu aconselho todos aqui a lerem um livro chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Lê esse livro, depois você conversa com Deus, para ver como que o seu coração vai estar. Nós somos maus, igualzinho esse povo, obstinado, ansiosos, murmuradores. Chega uma hora que a rebelião de Corá, está um pouquinho mais para frente, lembra de Corá? Ei, Moisés, Deus só fala com você? Deus fala comigo também. Tudo bem então, Moisés, vamos fazer aí. O que acontece com Corá e 250 homens? A terra se abre, engole aquele povo. Não há nada de novo debaixo do sol, a Bíblia diz. Pessoas que se levantam contra a liderança, pessoas que não se envolvem e acabam reclamando, isso é normal desde Êxodo. Não há nada de novo. Não há nada. Tudo continua sendo a mesma coisa. Só que agora estamos no tempo da graça. A terra não abre mais, né? E isso é bom. Porque Ele nos dá um tempo para a gente se converter. Ele me deu tempo para me converter. E Deus segura mais um pouquinho esse tempo, que daqui uns 30 anos eu me converto. Depois nós vemos o povo até chegar ao conselho de Balaão. Lembra o profeta que foi contratado por dinheiro? E aí ele contrata para profetizar contra, e ele profetiza a favor, porque não tem como profetizar aos eleitos de Deus. Não tem como profetizar contra o povo de Deus, porque o que Deus determinou vai acontecer e pronto. Amém? Mas ele dá um conselho. Ele dá um conselho assim, ó: não posso profetizar contra, mas mostra as donzelas para eles, as moças mais bonitas que você tem. E façam que eles amem essas mulheres. E eles começaram a se prostituir. E aí, não só com o seu corpo físico se prostituir, fazendo o que não agradava a Deus, mas se prostituir a outros deuses. Nós temos uma praga ali que apenas 14 mil pessoas morrem, mas está tranquilo. E o povo continuava com a obstinação. Todo ser humano obstinado acaba com a sua vida. Se eu e você estivermos obstinados por alguma coisa, queremos os resultados agora, nesse instante, provavelmente vamos nos perder. Vamos ficar perdidos em nossa fé, em nossa crença, em nossa conduta. Não vamos olhar mais para Deus como Ele sendo dono de todas as coisas, suficiente na minha vida, autor e consumador da minha fé, o Senhor que me tirou do pecado, o Senhor que me resgatou, o Senhor que me regenerou. Agora eu vejo: o Senhor me dá, Senhor eu quero, Senhor eu profetizo que eu vou ter. Mas não nos alegramos como o salmista diz: Senhor, torna minha alegria na salvação. Nós deveríamos acordar todos os dias tão feliz e tão alegre, porque o caminho que eu e você ia era para o inferno, e agora é para o reino do seu Filho amado.
não tem casa, não tem carro, não tem bens materiais melhor do que ter daqui a pouco ruas de ouros para andar. Não tem alegria maior do que essa. Eu e você estava perdido e agora fomos achados. Isso é precioso. Isso é magnífico. Isso é poderoso para as nossas vidas. Então eu mostrei para vocês esse tempo o que o povo de Hebreu vivia, os hebreus viviam. Mas nessa mesma escola, nesse mesmo deserto, na mesma faculdade, nessa mesma igreja, nesse mesmo vilarejo de milhões de pessoas, tinha um homem chamado Moisés, que não tinha o mesmo comportamento. Você já ouviu o ditado que diz assim: não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar? Eu quero dizer para vocês assim, que realmente, não é o lugar que faz a pessoa. O que faz a pessoa é o que ela tem dentro do coração. Porque aquilo que tem dentro do seu coração é aquilo que você vai reagir e ter as ações na sua vida. Se tivermos obstinação no coração, eu posso colocar uma máscara aqui. Todo mundo já viu aquela imagem, talvez na internet, meia ovelha, meia lobo. Eu posso colocar uma máscara aqui, já que é carnaval. Eu posso colocar uma máscara de ovelha, mas eu posso ser um lobo. Quem vai dizer isso? O meu coração diante de Deus. E um dia os frutos vão mostrar se sou ovelha ou se sou lobo. Como também um dia os frutos vão mostrar se eu sou joio ou se eu sou trigo. O Senhor não me chamou para acusar quem seja o joio e o trigo. Ele me orienta através das Escrituras para que eu faça essa perspectiva na minha vida, se eu sou joio ou se eu sou o trigo. Assim eu também aconselho a você a perguntar, quando você for no espelho, olhar para você: sou ovelha ou sou lobo? Sou joio ou sou trigo? Porque é muito mais fácil. Se eu começar a falar do trigo aqui, provavelmente do joio, você vai pensar em alguém. Você não vai pensar em você. A gente pensa: aquele irmão mesmo é um joio, né? É uma desgraça. Miséria, ainda bem que foi embora. Mas a gente nunca pensa que nós podemos ser o joio. E é interessante pensar: talvez eu seja o joio. Que o Senhor me converta para que eu seja trigo. Para que o meu coração seja um coração voltado para Ele e para a glória dEle. Mas Moisés era um cara que não vivia em murmuração. Você não vê Moisés murmurar. Quando o povo murmura e Deus quer matar o povo, sabe o que Moisés faz? Ele intercede. Moisés é manso. Quando Jetro dá o conselho para Moisés, para ele colocar líderes de 10, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 1000, ele coloca. Moisés é um cara manso, assim como você é. Amém? Ele é longâmino, assim como você é também. Ele tem os frutos do Espírito dele. Nós vemos Moisés bravo 2 vezes na história dele. Pelo menos eu vejo. Quando ele desce do monte e o povo está com o bezerro de ouro, ele está com as pedras na mão. O que ele faz? Ele quebra tudo aquele negócio. Depois ele mesmo tem que escrever. E depois Deus manda ele falar com a pedra e o povo está reclamando muito da água. O que ele faz? Ele bate na pedra. Por 2 vezes. E por isso nós vemos Deus falando assim: Moisés, agora depois você vai subir no monte, vai olhar para a terra e você não vai entrar em Canaã. Mas Moisés, ele era calmo, justo, intercessor. Ele é um tipo de Cristo. Mas eu gostaria que você agora abrisse a tua Bíblia em Êxodo. Capítulo 33. Versículos 7 e 11. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim:
Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial. E chamou-lhe a tenda do encontro, ou em outras versões, tenda da revelação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim via todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava cada um à sua porta, da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois, tornava Moisés ao arraial, mas ao seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Esse versículo é o versículo que fez eu pensar nessa ministração. Moisés está na mesma escola do que os povos hebreus. Ele viu as 10 pragas, ele viu o mar se abrir, ele viu as águas se tornarem doce, ele viu o maná todos os dias, ele via a coluna, ele via a nuvem, ele via que as suas sandálias não ficavam maus, não se desfazia, ele viu que a sua roupa não se desfazia, ele viu o milagre de Deus. O que fazia Moisés não murmurar como esse povo? O que fazia que Moisés fazia para não ser um povo obstinado como o povo hebreu? E aqui para mim está um segredo da vida de Moisés, que eu e você devemos pegar esse conselho desse segredo de Moisés. Ele arma uma tenda e chama essa tenda do encontro. Ele arma longe dos afazeres, longe do arraial, onde as pessoas, em outras versões, diz que eles ficavam levantando os seus pescoços para ver Moisés entrando na tenda do encontro. E ali na tenda do encontro, baixava uma nuvem de glória sobre a tenda do encontro. E Deus falava face a face como Moisés, como se fala com um amigo. Isso é precioso. Eu olhei para esse texto e fiquei, Deus, eu preciso armar essa tenda do encontro com o Senhor, porque é essa tenda que protege o coração, é falar com um amigo que protege o coração, é estar diante de Deus que protege o coração, porque o deserto não tem nada para oferecer. Deserto não tinha leite, mel como Canaã tinha, como hoje o sistema desse mundo não tem nada para te oferecer. O sistema desse mundo faz a gente trabalhar demais. O sistema desse mundo faz a gente acordar cansado, dormir atrasado. O sistema desse mundo faz a gente andar sobrecarregado. O sistema desse mundo faz os nossos filhos crescerem tão rápidos. Quando vamos ver, está se formando na faculdade. O sistema desse mundo faz a gente se afastar um do outro. O sistema desse mundo faz a gente viver uma vida funcional na igreja. O sistema desse mundo faz a gente viver cansado. E os dias estão passando. O apocalipse está chegando. E os dias estão indo conforme o sistema desse mundo. Mas nós precisamos aprender com Moisés. Se afastar um pouco dessas coisas. E fazer uma tenda do encontro. Uma tenda da revelação. Porque ali Deus falava face a face, como se fala com um amigo. E como eu preciso disso, eu não sei você. Mas como eu preciso dessa graça de Deus, de ter um amigo, como Deus como um amigo. Eu me lembro que um dia eu fui pregar no núcleo do Naldinho, que é no Cumbica, antes de trocar. E o Binho me lembrou dessa visão hoje. Falei para ele que eu ia pregar, ele falou, cara, você lembra daquela sua experiência? E eu tive uma experiência com Deus que foi muito preciosa. Era aniversário da minha sobrinha, e eu ia pregar no domingo de manhã, minha esposa, iam comemorar todo mundo numa hamburgueria, família, e eu gosto muito de hambúrguer, gosto muito de comer também, como todo crente genuíno. E aí todo mundo da família ia para a hamburgueria, eu falei, eu não vou. Eu sinto que eu tenho que ficar aqui, eu vou pregar amanhã de manhã, e eu quero ter uma comunhão com Deus nesse lugar. Eu fiquei na sala, eu gosto ainda de ficar na sala, gosto de colocar um louvor,
gosto de colocar o fone no meu ouvido e ficar ali brisando com Deus. Desculpe o termo da palavra para os mais velhos, mas eu gosto de ficar ali me encantando com a presença de Deus. E aí eu senti Deus falar comigo. Você crendo ou não, mas eu senti Deus falar comigo. Às vezes isso acontece. E aí eu ouvi Deus falando assim, ó, arma uma tenda. Aí eu já logo falei, carnal, do jeito que eu sou, falei, estou ficando doido. Estou aqui querendo orar para pregar amanhã e eu estou pensando na tenda. E eu ouvi de novo forte, arma uma tenda. E aí eu falei, amém, vou formar uma tenda. E aí subi 2 cadeiras da cozinha para o meu quarto, peguei o edredom, coloquei por cima, apaguei todas as luzes, deixei o celular virado para baixo para nem a luz do YouTube ficar ali. Na época eu não tinha nem Spotify. E ali eu coloquei o fone de ouvido e fiquei adorando a Deus. E a tenda que eu fiz era com o edredom e as cadeiras estavam um pouco afastadas. E o edredom foi caindo. E eu fui me prostrando mais, até colocar o peito no chão. E eu sentia muita presença de Deus, mas muita presença de Deus, muita. Eu chorei assim durante 40 minutos, incessantemente. Que doía meu estômago, doía meu abdômen, de tanto chorar, de tanta presença de Deus. E eu clamo até hoje para Deus me visitar como me visitou aquele dia. Foi algo sobrenatural para mim. Eu chorei muito, mas muito. Sabe quando você chora muito no encontro e você volta até com dor de cabeça? Chorei muito a presença de Deus. E eu sentia Ele palpável ali. No outro dia eu fui pregar e o culto foi uma maravilha. Deus operou conversões, Deus curou, e o culto, nós não conseguimos acabar o culto, foi algo sobrenatural, porque naquele dia Deus falou para eu fazer uma tenda do encontro. E é engraçado que, eu não sei qual foi a última vez que você teve um encontro com Deus, assim, uma presença de Deus vem na tua vida, toca você, mas quando você está na presença de Deus, você tem vontade de brigar com alguém? Quando você está na presença de Deus, o culto toca, o louvor na cela, não sei, no carro, alguém te fecha, você ora pela pessoa, você abençoa a pessoa. Quando você está na presença de Deus, aí dentro da sua casa tem uma turbulência, alguma dificuldade, você fala, está repreendido isso em nome de Jesus. Isso não vai acontecer, você abençoa o cônjuge, o marido abençoa a esposa abençoa o marido. Você olha para o seu filho, você quer orar pelo seu filho, porque quando nós estamos na presença de Deus, algo se move em nós. Por isso que quando nós nos movemos, é muito diabólico. Mas quando o Espírito de Deus se move em nós, é algo precioso. Quando você está na presença de Deus, você vai para a célula e as coisas acontecem ou não acontecem. Você vem no culto, o louvor é do jeito que você gosta ou do jeito que você não gosta. Mas quando você está na presença de Deus, quando você teve um relacionamento com Deus durante a semana, flui de forma diferente, porque é Ele se movendo em você. É Ele se movendo no corpo da igreja, é Ele se movendo nos fiéis. E Moisés, diante de tanta turbulência, diante de tantas reclamações, diante de tantas mortes que houve, se você pegar o Velho Testamento e você torcer assim, vai pingar sangue, porque há tantas mortes no Velho Testamento. Mas nós encontramos um segredo para Moisés, que Moisés tinha. Ele tinha uma tenda do encontro. Ele tinha uma tenda da revelação, que Deus se revelava a ele. E talvez nós devemos, e eu quero levar a igreja a pensar nisso hoje. Talvez a nossa vida, a nossa fé se enfraquece, a nossa espiritualidade diminui, a nossa leitura bíblica se diminui, a nossa esperança ou a nossa fé é atingida, a nossa esperança é atingida. Ou começamos a olhar para as circunstâncias de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque talvez negamos a tenda do encontro. Eu não sei você, mas a tenda do encontro que eu tinha na minha casa era colocar um DVD quando eu me converti. Que a célula dava um CD, na verdade, dava um CD das músicas que mais tocava naquele ano. E aí eles davam aquele CD, eu colocava no DVD da minha casa, colocava uma toalha preta na televisão para não ficar no AV1 azul, apagava todas as luzes e ali eu me derramava diante de Deus.
Eu não me importava com o que estava acontecendo, o que eu me importava é com aquele que me resgatou do pecado que eu vivia. Com aquele que me tirou da imundície que vivia. Eu me importava em estar perto dele. Eu me importava e eu estava começando no Evangelho. Já via Binho, já via Gerson, Sérgio, tantos outros que eu conhecia de mais perto, orando e clamando diante de Deus, buscando Deus no monte, e os caras eram apaixonados por Deus e se importavam em se encontrar com Deus. E hoje, talvez eu olhe para a minha vida e vejo que eu quero me encontrar, talvez, com os bens materiais. Quero me importar com os resultados, talvez uma liderança de célula, uma liderança de supervisão, estamos de olho nos resultados, estamos de olhos no que tem que dar resultado, tem que acontecer, tem que fazer, mas nos esquecemos de ficar na tenda do encontro, de parar tudo e nos relacionar com a presença de Deus. É interessante, depois eu gostaria que você lesse Salmo 73 na sua casa, o do salmista Asaf. Ele sai do santuário de Deus e ele começa a observar a prosperidade dos ímpios. O ouro que o outro tinha, o resultado que o outro ali acolá tinha. E ele diz, nesse salmo, que ele quase se desviou, porque ele olhou para a prosperidade do ímpio, ele olhou para o resultado do outro, ele olhou para o que o outro tinha e que não tinha nas mãos dele. E ele ficou mal com isso. Provavelmente a sua fé abalada, provavelmente a sua esperança abalada. Mas aí no versículo 17 de Salmo 73 diz, quando voltei para o santuário de Deus, para a presença de Deus, foi aí que eu obtive resposta. Foi ali que ele aprendeu que os ímpios pereceriam no final. Foi ali que ele viu que o coração dele estava errado, que não estava olhando para Deus, não estava envolto para Deus, estava para essas coisas dessa terra. Olhando para essa terra que é passageira, olhando para essas coisas aqui que é passageira, assim como Salomão, um homem muito sábio, um homem muito rico, ele diz que tudo é vaidade e tudo passa. Queridos, tudo passa, o seu carro vai passar, a sua casa vai passar, a sua bela roupa vai passar, o seu belo guarda-roupa com vestidos, sapatos, roupas que você tem, vai passar, mas a palavra de Deus não, o Senhor vai permanecer, e é nele que devemos permanecer. O que eu clamo essa noite é que os nossos olhos não estejam para os resultados, não esteja para que as coisas podem acontecer ou não, porque diversas pessoas naufragaram na sua fé, naufragaram na sua esperança, porque só pensam e veem o resultado. E eu não estou dizendo de pessoas fora, estou dizendo de dentro, eu e você. Talvez eu fico triste porque eu ainda não casei. Talvez eu fico triste porque ainda não tenho o recurso financeiro que eu tanto investi. Talvez eu fico triste porque eu não conquistei determinadas coisas. Talvez eu estou triste porque a minha célula não tem mais visitantes. Talvez eu estou triste por isso, aquilo, acolá. Mas nós, como povo de Deus, como filhos, devemos pegar a tenda do encontro e da revelação e nele acalentar o nosso coração. Porque como o salmista, como Asaf disse, ele fala assim, foi quando eu entrei no santuário de Deus. Eu não sei você, mas eu já vivi crises espirituais. Eu já vivi crises da minha fé. Eu não sei você. Eu já vivi semanas sem orar. Sem ter ânimo para orar. E falava assim para mim, eu estou sem força, cara. O que está acontecendo comigo? Não estou animado para orar, nem quero orar. Eu sou muito sincero para confessar o meu pecado. Mas muitas vezes foi porque os meus olhos deixaram de olhar para o autor e consumador da fé. E começou a olhar para as coisas dessa terra. Para as coisas que perecem. Para as coisas que passam. Então, terminando essa ministração, eu gostaria de chamar aqui a equipe de louvor. Eu gostaria que hoje, nós como igreja, você que está me ouvindo, eu que estou falando,
Qual foi a última vez que você pegou a sua tenda, saiu do arraial, saiu das turbulências, armou a tenda e teve um encontro com Deus? Eu não estou dizendo um encontrão de 3 dias, não. Porque talvez a gente até prostitui o Espírito Santo. Em 40 dias de jejum e oração, só para ver o que Ele vai fazer lá no encontro. Depois desses 40 dias de jejum e oração, nem oramos mais, talvez. Nem buscamos mais, talvez. Eu não sei você, mas a salvação do meu casamento, eu não sei você, mas a alegria do meu casamento, eu não sei você, mas a unidade do meu casamento, não é amanhã Deus trazendo mais recurso financeiro. É a presença de Deus na minha casa. É a presença de Deus no meu lar. Líderes de célula e membros de célula que aqui estão, talvez você esteja desanimado lá na sua célula, na sua supervisão, ou na sua rede. Talvez a solução seja vir mais pessoas. Talvez a solução seja o pastor ir lá visitar você, ou o líder visitar e perguntar assim, como você está? Talvez seja o líder chegar em você e se compadecer no seu coração e perguntar, como você está bem, como está, você quer ajuda? Pode ser, mas a maior solução é você pegar tudo isso e ir para a tenda da oração, para a tenda do encontro, para a tenda da revelação. Porque é diante de Deus, cara, é diante da presença de Deus que Ele cura as mazelas, que Ele sara as feridas. E antigamente, não só eu digo na igreja, aqui Verbo Vivo, posso dizer antigamente na minha vida e na sua vida, a tenda do encontro às vezes era mais real, era mais palpável, porque não pensávamos nos resultados. Eu nem sabia orar direito e orava 1 hora sem parar. Eu repetia as orações. Já disse isso aqui, eu repetia a oração do Binho. Quando ele orava para a Edmeia, eu orava para minha mãe, Cristina. Quando ele orava para o pai dele, eu orava pelo meu pai, porque eu não sabia orar. Mas eu não me preocupava se eu sabia orar ou não. Talvez, amados, presta atenção aqui em mim rapidinho. Talvez eu e você estamos sabendo de muita coisa. Deixamos de ser criança no colo do pai. Talvez eu e você falamos, eu já sei fazer isso. Eu já sei fazer aquilo. Mas vai passar esse culto, vai passar essa pregação, é apenas mais uma. Mas não é um dia onde eu posso orar e falar assim, Deus, deixa eu voltar de novo para a tenda do encontro. Onde a minha alma é calada pela voz de Deus. Onde os meus desejos se tornam os desejos de Deus. Onde a minha vontade se torna a vontade de Deus. E nós vamos ver isso nitidamente em Cristo. Passando 12, 13 horas em agonia de oração. Se afastava do povo. Leia o Novo Testamento e os 4 evangelhos. Ou apenas Mateus, que é bem legal de ler. Você vai ver Jesus sempre se afastando para orar ao Pai. Esse era um segredo de Jesus. Sempre em conexão com o Pai. Que eu e você não vivemos a nossa vida no nosso lar, nas nossas casas, sem comunhão com o Pai. Que a nossa ida lá na cela não seja apenas uma ida na cela, mas seja por uma comunhão com o Pai. Que a vinda aqui no culto, como eu falei para alguém essa semana, às vezes pode ter pessoas no culto que elas só estão de corpo, mas o seu coração, como o Luca falou na oração, semana passada na pregação, no monte, pensando em conta de luz, pensando em conta de água, pensando nos resultados. Para com isso. O Evangelho ele não está envolto de resultados. O resultado é que eu e você era imundo e agora estamos limpos. Íamos para o inferno, agora vamos para o céu. Sabe o que os casamentos precisam? De encontro com Deus.
Sabe o que as células precisam? De encontro com Deus. Porque quando a mulher, a esposa, se encontra com Deus, Deus fala assim, ó, você está sendo terrível. Para com isso. E ela fala, obrigado, meu pai. Obrigado, Senhor, como é bom ouvir a tua voz. E ela se rende ao marido. É quando o marido, o sacerdote do lar, não só porque ele provê na casa, que é a obrigação e pronto, mas quando ele vai para Deus, ele fala assim, você tem sido terrível, você tem sido um pai rude e um pai ausente, se converta. E ele fala, obrigado Deus, realmente eu tenho sido assim. É quando o líder, o supervisor, o separado, o pastor, bispo, apóstolo, presbítero, quarta pessoa da Trindade, sei lá o que, ele vai para a presença de Deus, e nessa presença de Deus, sustenta totalmente o coração. Mas quando nós não temos mais disposição para ir para a tenda do encontro, aonde a oração tem que ser sincera, aonde a oração tem que ser verdadeira, onde tem que colocar o coração na mesa e falar, Deus, nem orar ao Senhor eu quero mais, nem buscar ao Senhor eu quero mais. Quem tem o desejo aqui de ver todas essas cadeiras vazias, com alguma pessoa sentada? Você tem? O ponto crucial para essas pessoas estarem aqui não é evangelismo, é uma parte. Não é cada crente fazer o seu papel e pregar o evangelho, é uma parte. Mas para mim, o ponto crucial é quando a igreja, ela não está olhando para os resultados, ela está olhando para o dono da igreja. É quando a noiva olha para o noivo e se contenta com aquilo que ele é e com aquilo que ele tem, com aquilo que ele oferece, com aquilo que ele já deu. É quando a mãe que tem o filho viciado nas drogas sabe quanto a dor e quanto luto é para essa mãe todos os dias, mas todos os dias eu já vi testemunhos assim. Ela dobra o joelho e fala assim, bendito Deus, obrigado pela conversão do meu filho e da minha casa. A quem tenho eu nos céus e na terra a não ser o Senhor? Bendirei a minha alma ao Senhor. O resultado da sua vida não são os seus sonhos. O resultado da sua cela não é mais pessoas. É você ir para a tenda do encontro. E lá na tenda do encontro você ser preenchido completamente e diariamente. Eu queria convidar a igreja para a gente orar nesse momento, em nome de Jesus. Fique de pé, ou sentado, ou da maneira que você quiser. Mas eu gostaria que o Senhor nos levasse agora, primeiramente, a uma oração sincera. Talvez você está ouvindo a minha voz e o seu coração continua duro. Talvez você está ouvindo a minha voz e o seu coração não está ardendo em buscar o Senhor. Tudo bem, mas ore sinceramente diante de Deus. Deus, eu não sinto nada e também não quero nada. Só seja sincero, cara. Porque eu vou dizer algo para você. Muitas vezes na minha vida, aqui nessa casa, que é a única casa que eu tenho, eu vivi muitas vezes por resultados e me frustrei e fiquei mal. Mas todas as vezes que eu fui para a presença de Deus, eu fui o melhor amigo, fui o melhor marido, fui o melhor filho, fui o melhor cristão.
Todas as vezes que eu quis resultado dentro de casa, botar o meu resultado dentro de casa, botar a minha voz dentro de casa, eu me perdi. Todas as vezes que eu quis colocar a minha voz em alguma coisa, do meu jeito, da minha forma, eu me perdi. Então eu convido a você a fechar os seus olhos e fazer uma oração sincera diante de Deus. Que o Senhor possa nos levar essa noite à tenda do encontro, Senhor. Pai, eis a tua noiva diante de ti, Senhor. Fazemos muitas coisas com as nossas forças. Talvez levamos a igreja com a própria força, com o próprio intelectual. Achamos que já sabemos fazer. Talvez levamos o nosso matrimônio, o nosso lar, a nossa casa, o nosso casamento com a força do braço. Mas nos esquecemos de mergulhar na tenda do encontro. Está diante da tua presença, Pai. Te abraçar e nos envolver diante de tanto amor, de tanta graça. Não é o ouro, não é o dinheiro, não são as coisas dessa terra que nos sustenta, Deus. Elas podem ser boas, elas podem trazer recurso, mas o que nos sustenta nessa vida é a tua presença, Pai. Não são os resultados de números, não é o tanto que eu oro, não é o tanto que eu jejuo, é o tanto que eu me entrego diante de ti, porque senão eu posso virar religioso. Ó Pai, como noiva queremos nos entregar para ti.